ver se aparece aí para você. Porque... Agora foi. Agora foi? Ok, então. Então vamos lá, pessoal. A gente vai iniciar então a nossa aula. Nós vamos falar sobre os povos que deram início ao povo brasileiro, né? Nós sabemos que o Brasil é um país muito rico, justamente por ser um país muito miscigenado, né? Com muita mistura de raças. Nós somos um povo que temos um pouquinho de cada parte do mundo, né? Nós somos um país com muitas misturas de raças. E aí, para começar, olhando aí esse primeiro slide, eu quero que vocês me digam, quem souber pode me dizer, só olhando esses 3 slides, quem saberia dizer quais foram os 3 povos, os 3 primeiros povos que deram início à formação do povo brasileiro? Quem vai saber dizer? Pode abrir o microfone e responder, quem souber. Indígenas, europeus e africanos. Isso mesmo, muito bem. Africanos. Muito bem, indígenas, os europeus, né, os portugueses e os africanos. Muito bem, exatamente. Então, vamos começar a falar dos indígenas, né, que foram os primeiros habitantes aqui dessa terra. Os primeiros habitantes dessa terra que a gente conhece hoje como Brasil. Então, os indígenas já habitavam essa terra muito antes dos portugueses chegarem. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, já encontraram com os indígenas. Eles já viviam aqui. E eles viviam em meio à natureza, né? E dessa natureza eles tiravam o seu sustento. Os índios utilizavam a natureza não só como moradia. Da natureza eles tiravam o seu sustento. Eles plantavam mandioca, eles plantavam milho, eles caçavam, eles pescavam. Então era um povo que vivia da natureza e de tudo que ela oferecia para eles. Os índios, né? Eles não eram um único povo. Os índios eram vários povos, com diferentes culturas, né? Com diferentes costumes. No slide aí eu coloquei para vocês alguns povos que existiam aqui no Brasil na época que os portugueses chegaram. Os tupinambás, os tupiniquins, os aimorés, os guaranis, os aruaques e os caribas. Quem aí já conhecia, já tinha ouvido falar em algum desses povos que estão aí, pessoal? Quem já tinha ouvido falar? Alguém? Miguel ou a Tarsila, já conhecia, Tarsila? Qual povo desse aí você conhecia? Quem falou que conhece? Arthur também conhece. Vocês já conheciam qual? Os tupinambás? Certo. Os tupinambás, os guaranis. Os guaranis, né? São os mais conhecidos, né? Os guaranis, os tupinambás. Esses, pessoal, são só alguns dos povos que viviam aqui na época que os portugueses chegaram. Mas os índios eram quase 6 milhões de índios que viviam aqui quando os portugueses chegaram. Ou seja, eram muitos povos, divididos por todo o território brasileiro. Né? Eles não eram um único povo concentrado, né? Eles viviam espalhados pelo território brasileiro em várias tribos. E essas tribos, elas viviam pacificamente, algumas delas, né? Se ajudavam entre si, trocavam mercadorias, né? Aconteciam casamentos entre povos de tribos diferentes. Mas existiam também aquelas tribos que guerreavam, né, entre si, disputavam territórios. Então, eram tribos que estavam constantemente em conflito. Então, era assim que os índios viviam aqui antes dos portugueses chegarem.
Quando os portugueses chegaram aqui e se depararam com tantos povos, eles não sabiam que eram tantos assim. Então, eles deram o nome de índios a todos esses povos, ou seja, unificaram, né? Todos eles viraram um único povo, aos olhos dos portugueses. Na época que os portugueses chegaram aqui, eram mais de 1000 línguas faladas, ou seja, cada tribo daquelas que vocês viram no slide anterior, cada tribuzinha daquela falava uma língua diferente. Então pensa bem, né? Eram mais de 1000 línguas diferentes sendo faladas no território brasileiro. Palavras, inclusive, que a gente conhece muito bem. Mandioca, jararaca, abacaxi, caju, cupim, tabajara, maracanã, pipoca. Essas palavras que estão aí no slide, pessoal, vocês já conheciam também essas palavras? Sabiam que essas palavras são de origem indígena? Vocês conheciam? Pode abrir o microfone e responder. Quem já sabia que essas palavras são de origem indígena? Eu sabia que mandioca era de origem indígena. Mandioca? Eu também sabia que mandioca era de origem indígena. Pois é. Mandioca, abacaxi, caju. Mandioca pipoca, tia. Eu conhecia. Pipoca. Muito bem, tá vendo? São palavras que a gente utiliza hoje no nosso dia a dia, né? E que são de origem indígena. Aí, pessoal, nós vamos para o próximo slide e eu vou fazer uma pergunta para vocês, hein? Quem sabe me dizer o que aconteceu nessa data que está aí no slide, 22 de abril de 1500? O que aconteceu? Os portugueses chegaram aqui. Os portugueses descobriram o Brasil. Exatamente, os portugueses chegaram aqui no Brasil. Chegaram aqui no dia 22 de abril de 1500. Muito bem, muito bem. Ó, vocês estão craques, hein? Muito bem. Os portugueses chegaram aqui. E quando eles chegaram aqui, eles se depararam com um povo que já vivia aqui. Já habitava essa terra. Como eles achavam, né, aquela historinha que vocês já conhecem, que eles estavam chegando na Índia, deram o nome desse povo de índios, né? Então chamaram todo mundo de índios. Os portugueses, antes de dar o nome de Brasil, deram o nome de Ilha de Vera Cruz. Mas por que, tia? Porque quando eles ainda estavam no navio, de longe, quando eles olharam assim, bem de longe, eles avistaram e acharam que estavam chegando numa ilha. De longe, realmente parecia uma ilha. Quando eles foram chegando mais perto, que eles viram que não era uma ilha. Beleza? E aí, pessoal, junto com Pedro Álvares Cabral, vieram mais 1.500 homens. Pedro Álvares Cabral não veio sozinho, não. Vieram 1.500 homens junto com ele. E no meio desses homens tinha padre, tinha marinheiro e tinha um escrivão. O que é um escrivão? Naquela época, era a pessoa responsável por anotar, né, escrever tudo o que acontecia durante a viagem. Então, tudo que ia acontecendo durante a viagem, ele ia lá, ó, no caderninho dele e escrevia, anotava tudinho. E é por isso, pessoal, que hoje nós sabemos como foi o encontro dos portugueses com os índios, graças à carta que esse escrivão, chamado Pero Vaz de Caminha, escreveu. Nessa carta que ele escreveu, ele relata como foi o primeiro contato que os portugueses tiveram com os índios. E quando os portugueses chegaram aqui, eles se depararam com um povo muito pacífico. Os índios, pessoal, não eram um povo que atacaram os portugueses logo de cara. Não!
Eles receberam os portugueses muito bem, acolheram os portugueses. Apesar da estranheza, né, porque era um povo muito diferente, eles acolheram. E aí, pessoal, desse primeiro encontro, então, nós temos o primeiro processo de miscigenação. O que é a miscigenação? É a mistura de raças, né? A mistura de etnias. No caso aqui, ó, como vocês estão vendo, um português com uma indiazinha. A mistura desses dois povos originou um terceiro povo, que nós chamamos de caboclo, que é a mistura dos brancos com os índios. Aí estão vendo aí, ó, o português e a indiazinha, e do lado a árvore genealógica, né? A família que eles constituíram. Então, com o encontro desses dois povos, deu origem, então, ao primeiro processo de miscigenação, ou seja, de mistura de raças. Ok? Então, vamos lá, continuando. Com o passar do tempo, né, os portugueses começaram a explorar cada vez mais o território brasileiro. E cada vez mais utilizando a mão de obra dos índios para poder fazer o trabalho pesado. Os índios cortavam madeira, carregavam a madeira em troca de objetos que eles não tinham, né? Os índios não tinham espelhos, os índios não tinham arma de fogo, os índios não tinham machadinho de ferro. Então, esses objetos que eram de desconhecimento, né, dos índios, eles usavam para fazer trocas. Só que em determinado momento, os índios perceberam que essa troca não estava sendo justa, né? Porque, afinal de contas, a floresta em que eles viviam estava sendo destruída. As árvores estavam sendo cortadas. Árvores como o pau-brasil, que é uma árvore muito cobiçada pelos portugueses. Através dessa árvore, inclusive, o nosso país ganhou o nome de Brasil. E aí, pessoal, os índios começam a se recusar a fazer os trabalhos. E é quando os portugueses começam a usar a violência, né, contra os índios. Começam a escravizar os índios. Beleza? E aí, pessoal, cada vez mais os portugueses explorando o território brasileiro, cada vez mais em busca de novas riquezas, né? Em busca de coisas que pudessem dar mais dinheiro para eles, eles começam a produzir outros itens aqui no Brasil. Além da extração de madeira, né? Além de retirar o pau-brasil, eles começam a plantar cana-de-açúcar, cacau, laranja, café, pimenta, começam a plantar aqui no Brasil. Por quê? Porque lá na Europa, que é o lugar de onde eles vêm, lá é muito frio. Então, esses produtos que eles tentavam plantar lá, não dava certo. Então, já que nós estamos num país com um clima tropical, estamos num país com um clima quente, vamos trazer essas coisas para plantar aqui no Brasil. E aí, o que acontece? Eles começam a trazer essas coisas, começam a explorar cada vez mais o território brasileiro, começam a plantar esses produtos, começam a criar gado, e os índios não dão conta, é muita coisa. Então, eles têm uma ideia: precisamos trazer mais gente para trabalhar. E aí, agora eu pergunto para vocês, quem vai saber me responder? Quem foi que os portugueses decidiram trazer aqui para o Brasil para trabalhar? Vamos ver. Os africanos. Os africanos. Isso aí, exatamente, os africanos. Muito bem. Eles decidiram, então, trazer os africanos para trabalhar aqui no Brasil. Por quê? Só os índios não estavam mais dando conta. Não estava mais dando, né? Então, vamos trazer mão de obra escrava.
Então, pessoal, como vocês já devem saber, a vida dos africanos que vieram aqui para o Brasil não foi uma vida muito fácil, né? Os africanos, assim como os índios, eles viviam, né, lá na África, viviam em tribos, cada tribo tinha seu costume, cada tribo tinha a sua própria cultura, haviam línguas também faladas diferentes. E esses povos, pessoal, eram divididos em reinos, né? Cada reino era governado por um rei. Então, quando os portugueses decidem trazer os africanos aqui para o Brasil, muitas pessoas vieram para cá. Não só aqueles africanos, uma condição de vida menor, não. Vieram reis, príncipes, vieram trazidos à força para trabalhar como escravos. E assim que esses africanos chegavam aqui no Brasil, eles já eram vendidos e encaminhados para as plantações, onde lá eles iriam trabalhar em péssimas condições. Trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar, de café, nas minas de ouro, ajudando na fazenda, a criação de gado, ajudando em casa com os afazeres domésticos. E aí, tem um coleguinha que colocou aqui no bate-papo, vou até olhar o nome dele, o João Paulo. Muito bem, João Paulo. É o que a gente chama de migração forçada, né? Porque, afinal de contas, eles não vieram por vontade própria. Vieram obrigados, né? Vieram para trabalhar à força. E aí, com a chegada desses africanos, aconteceu um outro processo de miscigenação, um outro processo de mistura de raças, que é a mistura de portugueses com africanos, africanos com índios. E aí vamos ver então que outro povo se originou a partir disso? Da mistura de portugueses com africanos, nós temos um povo que nós chamamos de mulato. Da mistura de africanos com índios, nós temos um povo que chamamos de cafuso. E aí eu coloquei aí na tela para vocês, tá vendo? Que a mistura dos índios com os portugueses e o africano formou, então, o povo brasileiro. Deram origem, né, ao povo brasileiro. Nós sabemos que hoje o povo brasileiro é muito mais misturado, né? Depois disso vieram para cá holandeses, italianos, alemães, franceses, chineses. Muitos povos vieram para cá, né? Nós estamos falando dos povos que deram origem, que foram os africanos, os índios e os portugueses. Aí, pessoal, eu coloquei para vocês algumas heranças que nós temos hoje e que vieram desses povos que deram origem ao povo brasileiro. Por exemplo, herança que nós temos dos índios. Vamos lá. O hábito de tomar banho todos os dias, lendas do folclore, andar descalço, o uso de plantas para curar doenças e muitas palavras do nosso vocabulário, como vocês já viram no slide anterior. Dos portugueses, nós herdamos o nosso idioma, né, o português, a religião católica, festas como carnaval, festa junina e algumas lendas do folclore também, como a do bicho-papão. É uma lenda que veio de Portugal com os portugueses. Dos africanos, nós herdamos o samba, a capoeira, instrumentos como tambor, danças, comidas como feijoada, palavras como pamonha, moleque, fubá, mingau. Alguém já sabia dessas heranças que nós tínhamos no nosso dia a dia, né? Hoje, vocês já conheciam essas heranças desses povos? Sim. Eu sabia do africano sobre o samba. Sabia? Ô, tia! Quem conhecia a lenda do bicho-papão, que veio junto com os portugueses? Quem sabia dessa? Eu. Ô, tia! Pois é. Tia! Oi, pode falar. O que é heranças?
Herança é aquilo que a gente herda, né? Por exemplo, o hábito de tomar banho todos os dias. Os índios nos ensinaram, ou seja, foi passado dos índios pra gente. Herança é aquilo que fica, né, pra gente durante uma geração, vamos dizer assim. O hábito de andar descalço. Entendeu? Sim. Quem aí sabia que carnaval e festa junina veio lá de Portugal? Eu precisei no dever. Sabia, né? Pois é, ó, tem gente aí que não sabia. Então, são heranças que estão hoje no nosso dia a dia e que a gente está tão habituado a fazer que a gente nem, às vezes, nem sabe que são heranças vindas desses povos que ajudaram a formar o Brasil. Agora, pessoal, eu quero propor a vocês um quiz muito rapidinho, só para testar o conhecimento de vocês. Nós vamos fazer o seguinte, como vocês são muitos, né? Nós estamos em 22 pessoas aqui na nossa sala. Para não ficar embolado, quem quiser responder vai levantar a mãozinha. E aí a tia vai escolher quem vai responder. Não vale abrir o microfone e responder sem a tia ter te chamado, tá bom? Então, se você tiver resposta, você levanta a mãozinha, que eu te chamo, você abre o microfone e responde. Oi! Meu microfone, a minha mãozinha não tá funcionando. Não tá funcionando? Não. Você chama no chat, então. Coloca lá no chat, que aí eu chamo. Tá bom? Quem tiver com problema no microfone ou na mãozinha, chama no chat, tá? Que a tia vai estar olhando quem quiser responder, tá bom? Mas não vale abrir o microfone e responder e atropelar o colega, não, tá? Então, vamos lá. Primeira pergunta, hein? Vamos lá. Primeira pergunta, então. Nossa, muito fácil. Quem foram os primeiros habitantes do Brasil? Quem sabe responder? Vamos ver, hein? Ah, deixa eu chamar alguém aqui. Murilo. Murilo, pode abrir o microfone. Indígenas. Os indígenas, muito bem, Murilo. Isso mesmo, os indígenas foram os primeiros habitantes aqui do Brasil. Eles já estavam aqui, já viviam aqui, né? Muito bem. Vamos à segunda perguntinha e vamos ver quem vai acertar. Olha, essa tá um pouquinho mais difícil. Em que ano os portugueses chegaram ao Brasil? Quem sabe? Tarsila? Tarsila sabe, Tarsila? Pode responder. Roberta, então. Roberta, pode responder. 1500, isso mesmo, no ano de 1500, né? Os portugueses chegaram aqui no dia 22 de abril de 1500. Muito bem. Vamos à terceira pergunta, hein? Será que vai complicar ou vai facilitar? Vamos ver quem prestou atenção. Quais produtos os portugueses cultivavam aqui no Brasil? Vamos ver. Quem vai querer responder essa? Ninguém? Cadê as mãozinhas para cima? Ninguém vai querer responder? Tarsila tá com a mãozinha para cima. Tarsila quer responder? Roberta. Roberta quer responder, Roberta? Roberta tá aqui no chat, gente. Eu acho que ela tá com um probleminha no microfone. Pode responder. Uma delas foi a pimenta. Pimenta, muito bem, pimenta. Nós tivemos também... Murilo, quer completar, Murilo, a resposta? Café, gado, cana-de-açúcar e laranja. Muito bem, exatamente. Pimenta, café, cacau, cana-de-açúcar. Então, esses foram alguns produtos, né, que os portugueses trouxeram para cultivar aqui no Brasil. Muito bem, vocês estão craques, hein? Tô gostando. Vamos ver se tem mais uma perguntinha. Essa tá muito fácil.
Brasil. Essa todo mundo vai levantar a mão para responder, hein? Que povo foi trazido à força para o Brasil para ser escravo? Vamos ver quem ainda não respondeu. Miguel, pode responder, Miguel. Os africanos. Os africanos, né? Muito bem, os africanos. Infelizmente, isso aconteceu, né? Aqui no Brasil, os africanos foram trazidos à força para trabalhar aqui no Brasil, infelizmente. Agora, pessoal, vou abrir para vocês tirarem as dúvidas. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Tem alguma colocação para fazer, alguma curiosidade que queira compartilhar com os colegas? Quem quiser pode abrir o microfone e perguntar. Tia, Pode falar. eu fiquei sabendo que para os africanos, as pessoas, você disse que os portugueses compravam os africanos. Aí eu fiquei sabendo que para os africanos parar de ser escravos, eles tinham que pagar a pessoa que comprou. Sim, os portugueses, eles iam lá na África e pegavam os africanos. Quando chegava aqui no Brasil, eles vendiam como se fossem mercadorias. Vendiam para os donos de fazenda, né, para aquelas pessoas que queriam ter um escravo. Sim, eles vendiam, os portugueses vendiam os africanos. Tia, Oi, pode falar. tem outros cultivos que os portugueses cultivavam aqui? Se tem outros? Além desses, Sim, tem outros. Por exemplo, algodão. Os portugueses, tudo aquilo que eles tentavam plantar lá, né, na Europa, lá em Portugal, e não dava certo, eles traziam aqui para o Brasil. E como aqui no Brasil, né, o nosso país é um país abençoado, vamos dizer assim, tem um clima bastante propenso, né, propício a vários tipos de plantação, eles traziam para cá, dava certo e aí plantavam aqui. O algodão, por exemplo, é um exemplo, né, de coisas que eles trouxeram de lá para plantar aqui. Ah, tá, entendi. Alguém mais, gente? Os índios, gente, por exemplo, os índios nunca tinham tido contato com boi, com vaca. Eles nunca tinham visto, né? Porque aqui não tinha boi e vaca. Os animais que viviam aqui eram outros. Era onça, era papagaio, né? Era cobra. Eram esses animais que os indígenas tinham contato. Animais como boi, vaca, galinha, cabrito. Esses animais os índios nunca tinham visto. Os portugueses trouxeram para cá. Inclusive, num trecho da carta que Pero Vaz de Caminha escreve para o rei de Portugal, contando, né, o que aconteceu, ele conta um pedaço muito engraçado, que os portugueses, quando chegaram aqui, tinham algumas galinhas dentro do navio. E aí, quando eles chegaram aqui, que eles mostraram a galinha para o índio deu um pulo, tomou um susto, porque ele nunca tinha visto um animal igual aquele, né? Uma galinha. Beleza? Mais alguma pergunta, pessoal? Então tá, pessoal, vou encerrar a nossa gravação, tá? Peço que vocês não saiam da sala para que a tia Lila possa fazer a chamada. Só um minutinho.